HEScast, o podcast do Hospital Estadual Sumaré, por uma saúde mais segura. Olá, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um podcast do HES. Eu sou Sara Tavares, enfermeira do Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, e no episódio de hoje temos convidada a enfermeira Marilise Bueno Paes, supervisora de enfermagem e membro da Comissão de Qualidade do HES. Nessa semana, estamos abordando o tema segurança do paciente e hoje vamos falar sobre prescrição e administração segura de medicamentos. Olá, Marilise, muito obrigada pela participação. Bom, para começar, não tem como não falar sobre a representatividade da terapia medicamentosa nas instituições de saúde, não é, Marilise? Olá, Sara, é um grande prazer participar desse podcast para falar de um assunto que eu sou extremamente apaixonada, que é a segurança do paciente, e também abordar um tema tão desafiador que é a terapia medicamentosa segura, né? Muito interessante a sua colocação, Sara. Hoje, a terapia medicamentosa representa uma grande parcela das terapias adotadas dentro de instituições de saúde, o que torna esse processo uma das maiores fraquezas dos sistemas de saúde, que são os eventos adversos relacionados a erros de medicação. Esses eventos provocam cerca de uma morte por dia e prejudicam aproximadamente 1,3 milhões de pessoas anualmente em países desenvolvidos, como, por exemplo, os Estados Unidos. Ainda no Brasil não existe um diagnóstico amplo com relação às estatísticas de eventos adversos relacionados a erros de medicação especificamente. Nós estamos caminhando nesse sentido, mas quando se trata de mortes causadas por qualquer tipo de evento adverso relacionado à assistência, não somente os erros de medicação, a estimativa gira em torno de 220 mil mortes decorrentes de eventos adversos anualmente no Brasil. E realmente os números são bastante alarmantes, né? E eles clamam por estratégias de melhorias, né? Com certeza. E o fato é que, além dos danos gerados aos indivíduos ou até mesmo de levá-los à morte, existe também um grave prejuízo financeiro. Alguns estudos publicados com relação a custo em países como Reino Unido, Irlanda do Norte, o prolongamento do tempo de permanência desses pacientes no hospital devido aos eventos adversos custou cerca de 2 bilhões de libras ao ano. Nos Estados Unidos, os gastos anuais decorrentes de eventos adversos foram estimados entre 17 e 29 bilhões de dólares anuais. E por outro lado, de acordo com a filosofia da segurança do paciente, os erros de medicação, eles podem ser evitados, né? Porque grande parte desses eventos adversos, eles podem ser prevenidos com a reorganização dos sistemas de saúde e até a implementação de boas práticas de cuidado. Pois é, estudos dizem que cerca de 50% dos eventos adversos relacionados à assistência são considerados preveníveis, né? E diante dessa problemática, a Organização Mundial de Saúde lançou em 2017 o Desafio Global de Medicamentos Sem Danos. E a meta é reduzir em 50% os eventos adversos graves decorrentes de erros de medicação até o ano de 2022. Acho que é importante falarmos, Sara, que a maioria dos erros de medicação eles provém de falhas nos sistemas, né, na forma como são organizados e coordenados. E eu acredito que nesse momento em que o mundo vive, nesse contexto pandêmico, os sistemas de saúde estão ainda mais vulneráveis a estes erros, né? Com certeza, e eu acho que a pandemia nos trouxe, né, muitos desses fatores limitantes e desafiadores, principalmente no que diz respeito à qualidade e segurança dos pacientes. Um outro aspecto que também é importante é que a gente tem que pensar que os erros são multifatoriais e eles ocorrem em diversas etapas do processo, não é mesmo? É verdade. Profissionais da saúde podem cometer erros desde o processo de indicação, prescrição, dispensação, preparo e administração dos medicamentos. E quando a gente estuda a segurança do paciente, né, a gente entende que o erro é inerente à condição humana e que falhas nos sistemas e na forma como são organizados e coordenados, enfim, são fatores limitantes na capacidade de exercer essa segurança. Mas que estratégias e ações são possíveis a fim de reduzir esses eventos adversos, né? Sim, com certeza. E realmente é desafiador, né?
mas sabemos que existem muitas medidas de prevenção a fim de minimizar esses eventos adversos, não é mesmo? O processo de medicação é composto por diversas etapas que envolvem diferentes profissionais de saúde, né? E como barreiras de prevenção a fim de minimizar esses eventos, podemos citar diversas medidas, né? Como a padronização desde a compra, seguida do cadastro e a prescrição do medicamento, a parametrização de sistemas informatizados, a restrição de acesso aos medicamentos, como por exemplo o controle de eletrólitos concentrados, psicotrópicos, também a adoção do uso de seringas com diferentes adaptadores de conexões, a validação da prescrição pelo farmacêutico, sistema de distribuição por dose unitária. Outras medidas extremamente importantes também são as que ocorrem nas etapas finais do processo, né? Como a identificação correta do paciente, o cumprimento das etapas de certos na administração de medicamentos, a conciliação medicamentosa, o histórico de alergia, a legibilidade da prescrição médica, a dupla checagem de medicamentos de autoalerta. E um outro aspecto importante também é o envolvimento do paciente e da família nesse processo de administração de medicamentos. Enfim, são muitas as etapas que envolvem a administração de medicamentos e que são de extrema importância para aumentar a segurança, né? E para finalizar, é importante ressaltar que a enfermagem é considerada a principal barreira para evitar o erro relacionado ao uso de medicamento, por ser o profissional que administra esse medicamento, né? Portanto, é importante que a equipe de enfermagem olhe no seu dia a dia para essa prática e reflitam sobre como deixar essa prática mais segura. Eu acho que esse é o caminho. É isso aí. Realmente a segurança da terapia medicamentosa é um tema extremamente relevante e desafiador, né? Muito obrigada, viu, pela participação. Obrigada a todos também por participarem. Eu que agradeço. Falar de segurança é sempre um prazer enorme. Trazer esse tema na semana em que se comemora o Dia Mundial da Segurança do Paciente foi muito valioso. Bom, então encerramos por aqui. Muito obrigada a todos que participaram. E esperamos vocês no nosso próximo podcast, onde iremos abordar a prevenção de lesão por pressão e prevenção de quedas também. Um forte abraço e até breve!